Olá, olá pessoal, bom dia. Hoje quero conversar com vocês aqui. Quero apresentar um caminho, né? Um curso que a gente vai proporcionar, um curso que para mim não tem fim, né? Porque como é que eu ressignifico as minhas crenças? Como é que eu ressignifico os meus pensamentos, né? Os meus comportamentos que geram algumas mazelas para mim. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Eu quero conversar com vocês aqui, uma apresentação maravilhosa. Como foi que eu cheguei a essa conclusão, né? Como foi que eu cheguei a esse conhecimento? Primeiro eu queria abordar com vocês. Foi através de um surto psicológico do meu irmão, né? Então, um surto psicológico. Meu irmão teve um surto psicológico e foi diagnosticado como um transtorno bipolar. E quando ele foi diagnosticado como transtorno bipolar, eu simplesmente caí na internet para pesquisar, né? O que era transtorno bipolar, o que é isso, né? E uma pessoa chegou até mim e falou: Ney, esse diagnóstico médico não é real. Nós temos outro diagnóstico para um transtorno bipolar. E eu não sabia de nada, né? E ela me relatou que tinha acontecido isso com o irmão dela e que o irmão dela tinha ficado curado, né? E que se eu seguisse os passos, né, que ela estava propondo para mim seguir, o protocolo, eu poderia curar o meu irmão. E eu simplesmente embarquei nessa, porque eu naquele momento eu estava com meu irmão internado e buscando uma solução, vendo ele com os filhos pequenos, numa situação daquela com a mulher, uma pessoa que tá vendo vultos, né? Tá escutando vozes e a gente não sabe como agir num momento desse, né? E falando coisa com coisa, né? Falando coisa com coisa, quer dizer, surtou, né? Pirou. É isso a palavra comum que a gente fala. E ela simplesmente falou: se você ama seu irmão, você pode fazer um tratamento espiritual para seu irmão. E eu falei: nossa, né? Que legal. Então vamos lá, com certeza eu amo meu irmão. Vamos lá. E aí foi quando eu buscando, né? Fui buscar essa cura do meu irmão, mas eu já estava com uma gama de livro muito grande, né? Uma gama de conhecimento muito grande que já tinha chegado até mim. E já estava começando a aparecer as primeiras coisas de física quântica. E esse evento que aconteceu com meu irmão tem uma média aí de 7 anos atrás, 7 a 8 anos atrás. E eu vim buscando esse conhecimento. Hoje meu irmão não está mais entre nós, né? Ele pescando, teve um infarto de miocárdio e chegou a óbito. Mas o que eu consegui entender com tudo isso e consegui construir toda uma metodologia para que a gente possa levar soluções para todas as curas, né? Para curar todas as doenças degenerativas, né? É porque a gente chega a uma conclusão que eu cheguei a uma conclusão que só existe dois tipos de doença: ou é física ou é lógica, né? Então, não é fácil compreender isso porque não é de um dia para a noite. Não é de um dia para a noite. É uma jornada, né? Como está aqui no slide que você está vendo. É uma jornada. E essa jornada, ela vai... É a luz do conhecimento. Eu busco ali aquele conhecimento porque eu quero me libertar, né? E a própria Bíblia diz que o conhecimento liberta o homem, e simplesmente eu segui nessa jornada, né? E hoje eu me considero uma pessoa lúcida, sóbria, tenho uma relação maravilhosa com a minha companheira, com a minha filha, com as pessoas que estão à minha volta.
Então isso é muito importante. E nós vamos estar conversando todo esse assunto no decorrer de todo o curso de terapia holística. E na verdade, né, quando eu decidi fazer o curso de terapia holística, no começo, né, eu comecei a estruturar uma apostila. Mas depois eu cheguei a uma compreensão que, como é uma jornada, né, uma caminhada, ela não para, essa caminhada não para. Então, como essa caminhada não para, eu preciso ter uma plataforma, né, como eu já tenho uma plataforma hoje pronta, para que você siga essa jornada, né? Para que você chegue a essa compreensão que eu cheguei, que a gente só tem dois tipos de problema, ou é físico ou é lógico, e que a gente não precisa ser condenado a utilizar um medicamento para o resto de nossa vida. E muitas vezes um medicamento quiral, né? Eu falo quiral porque eu sou químico, hoje eu sou químico, então o quiral, ele resolve uma solução, mas prejudica outras soluções, quer dizer, um medicamento com contraindicações. Então, assim, é muito libertador esse conhecimento que eu quero apresentar para vocês, né? Sempre tá preparando esse negócio, essa compreensão, né? Preparar essa compreensão para você. Então, eu quero dizer para você que se inicia hoje, né, a nossa jornada. E para iniciar hoje essa jornada, eu preparei uma apresentação para que a partir dessa apresentação a gente possamos chegar a uma conclusão, né? Uma conclusão de como se curar com a mente e com as ervas, porque as ervas vai servir como auxílio, suplementação para o nosso corpo, que é a mesma coisa de uma planta, quer dizer, construída por células, cromossomos, cadeias de DNA e todos os elementos que o seu corpo tem, você pode encontrar numa planta. Então ela vai ser a nossa suplementação. Esse é o nosso objetivo, né? Então, curando o corpo, a mente e o espírito. Esse é o título da nossa apresentação de hoje. Então hoje eu quero compartilhar essa apresentação com você. A jornada da cura, né? Unindo a física quântica e sabedorias ancestrais. Porque quando a gente passa a compreender o estudo dos átomos, a gente passa a compreender que a realidade que estão passando para nós, não, na verdade, não é real. Não é real. Porque eles não contam para você a verdadeira verdade de quem você é de fato. E para me conseguir uma cura integral, eu tenho que ter uma compreensão verdadeira de quem eu sou realmente. Quem eu sou realmente. Então eu preciso buscar essa compreensão verdadeira. Porque através dessa compreensão verdadeira é que eu passo a buscar sobriedade para as minhas células. Mostrar para esse organismo que estamos inseridos, que é o campo amorfa, mostrar para ele que nós estamos evoluindo, crescendo a cada dia, buscando sabedoria para que a gente possa, né, receber de volta aquilo que o universo oferece para a gente. Que o universo é maravilhoso, nós estamos num planeta maravilhoso, um planeta que tem florestas, rios, mares, oceanos. Então, muitas vezes, a gente, observando a estrutura de outros planetas que temos conhecimento, a gente passa a entender que o planeta que estamos habitando é um verdadeiro céu. E se você não está vivendo esse céu nesse planeta, eu vou apresentar para você um caminho para que você possa ter saúde e prosperidade, né? E abundâncias de coisas boas na sua vida.
para que você não se preocupe mais com essa estrutura, né? Que o seu espírito está inserido, porque você sabe que essa estrutura vem de uma fonte que tudo cria, né? Então eu não preciso me preocupar. A chamada para a cura, é isso que eu estou fazendo com vocês aqui, uma chamada para a cura. Bem-vindo a essa jornada de autoconhecimento e transformação, né? As pessoas me conhecem como Simão Sirineu, me conhecem como Neiré, mas o meu nome é Simão Sirineu. Minha mãe escolheu esse nome porque foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então, ela colocou. Eu tenho um livro para vender. Hoje o nome do livro chama-se Curando com a Mente e com as Ervas. Se você quiser adquirir nosso livro, ele está disponível na Amazon. E você pode entrar na Amazon e adquirir o meu livro lá e ter uma compreensão e compreender o que eu estou querendo falar para você aqui. Então é muito importante que você tenha acesso ao livro, compreenda esse livro, né? Então, nossa viagem começa num ponto onde a ciência moderna, como a física quântica, encontra as sabedorias, né, ancestrais e tradições como o hermetismo e os Vedas. É muito importante, porque eu fico me perguntando, peraí, mas como é que esses caras, como uma filosofia hermética, que é antes de Cristo, uma filosofia de 10.000 anos atrás, os Vedas, que são de 5.000 anos atrás, tá falando a mesma coisa que a mecânica quântica tá falando hoje? Por quê? Como assim? E por que a religião não está em paralelo, né? Não está de acordo com essa mecânica quântica? E por que isso foi, né, obscurecido? Então, no meu livro você vai ter uma compreensão verdadeira de todas as coisas. Nessa apresentação de hoje, eu quero conduzir você como vamos fazer essa jornada e como a cura vai acontecer na sua vida. Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo, né? Dê um like, se inscreva no canal para todo dia receber uma notificação, né? Para acompanhar os nossos vídeos e se aprender, se curar com as mentes e com as ervas. Beleza? O comportamento atômico e a física quântica. Então, para as pessoas que não sabem o que é um átomo, esse aqui é uma figura que ilustra, né, o desenho de um átomo. E os cientistas provaram agora que o primeiro elétron, né, quer dizer, essa bolinha que está girando nesse núcleo atômico, por exemplo, em um átomo de hidrogênio, a primeira bolinha vai estar numa distância desse núcleo de 34 quilômetros, se for comparado a quilômetros. Se for comparado a quilômetros, a distância de um elétron ao seu núcleo de prótons e nêutrons é comparado a 34 quilômetros de distância. O resto é vazio, né? E hoje a física quântica está mostrando partículas menores, como o bóson de Higgs e o quartzo, que foram até apelidados como partículas de Deus, né? O bóson de Higgs foi apelidado como partícula de Deus. Então é muito importante que eu compreenda, né, que esse é o menor tijolinho que cria todas as coisas. Porque quando eu passo a compreender que esse átomo é o tijolinho que cria todas as coisas, né? O meu óculos, o celular, o Wi-Fi, né? Esse sinal que você está recebendo no seu celular, todas as coisas são feitas de átomos, né? E os átomos estão na tabela periódica, que é os elementos da natureza. Nós pegamos esses átomos, misturamos esses átomos, né? Combinamos eles, formamos moléculas, porque uma molécula é composta por 2 ou mais átomos.
E através dessas moléculas nós criamos os materiais. É assim que as coisas são feitas. E quando eu passo a entender que esses átomos têm, em um nível atômico, ele tem um comportamento que não se iguala à física tradicional, que é a física de Newton, que é o mundo macroscópico, que é o mundo que enxergamos, né? Porque no mundo microscópico o universo é uma onda de energia. No mundo macroscópico nós vemos as coisas separadas. E aí eu chego à compreensão que a espiritualidade é o que nós vivemos. Nós vivemos uma experiência espiritual. Porque através de nós e se inserir o nosso espírito ser inserido na matéria, quando eu passo a entender que o meu espírito ele está inserido na matéria, né? Ele passou a ter um propósito de nascer, crescer, multiplicar e morrer. Esse é o ciclo da vida. Então essa é a experiência espiritual que eu preciso viver. Então nós vivemos uma experiência espiritual, mas muitas vezes as nossas crenças limitantes diz que a vida espiritual que nós devemos viver não é essa aqui. É uma vida quando a gente for lá. E muitas vezes essa crença que está internalizada dentro de você não traz a cura para a matéria que você está inserido. É muito importante você compreender o átomo. Porque quando Jesus falou para Tomé, Tomé, você só acredita naquilo que você vê? Porque Jesus estava falando do átomo. Porque a palavra átomo foi dada por Demócrito há 400 anos antes de Cristo. Então Jesus Cristo era um homem estudioso e sabia o que era um átomo, ao ponto de condensar a água e andar por cima dela. Porque o experimento da mecânica quântica, né, o experimento do gato de Heisenberg, prova que a sua observação determina o estado da partícula, né, o estado da matéria. Quem determina o estado da matéria é a nossa observação. Por isso que Jesus diz, se você tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, você move uma montanha de um lado para o outro. Então é muito importante que você compreenda o que é um átomo e acredite que ele é real, porque ele é real, né? Você aprende na escola, mesmo com todas essas crenças limitantes que estão em nossa volta, isso é dado na escola, porque é através desse átomo que criamos os materiais, que criamos esse celular que está na sua mão hoje e todas as coisas, inclusive sua roupa, sua camisa, os alimentos, tudo é partículas que são feitas de átomos, quartos, né? Partículas menores. E ele só torna partícula quando observamos, porque quando não observamos, a física quântica já provou que é uma onda de energia. Porque você viu, um átomo é a menor partícula da matéria e o primeiro elétron que orbita na sua órbita está a 34 km de distância, se for comparado a quilômetro. Então, quer dizer, o universo praticamente é vazio. O universo é vazio. Mas eu estou experienciando, né? Eu estou experienciando essa vida que eu vim para essa vida, né? Eu nasci, eu vim para essa vida. Então, qual é o meu papel aqui? Como eu despertei, como eu, né, agora tenho essa clarificação desse conhecimento, agora eu vou semear esse conhecimento para que as pessoas possam compreender e aprender a se curar. Beleza? Então eu convido para você estar sempre comigo aqui, né? Acesse, né? Integre a nossa plataforma lá e você vai mudar a sua percepção, porque foi uma jornada para chegar até aqui e eu quero compartilhar essa jornada com você, beleza? Então vamos seguir, né? A consciência universal e a sabedoria ancestral. Os Vedas falam do prana, né? Do prana, que é a substância amorfa. Então os Vedas falam do prana,
né? A força vital que permeia tudo. Então há um fluido energético, a energia eletromagnética. Por isso que você pega uma bússola e o ponteiro está lá, o ímãzinho, ó, apontando sempre para um lado só. Por quê? Porque essa energia é real. Se ela não fosse real, ela não moveria a bússola, né? E os Vedas, há 5 anos atrás, há 5.000 anos atrás, chamava de prana, né? Nada está parado, tudo vibra. Essa é a realidade. A física quântica confirma que isso, ao mostrar, somos, né? A física quântica confirma que ao mostrar que somos conectados, né? Mostra, né? A física quântica mostra que somos conectados por um campo universal, que é o que eu estou sempre falando aqui no meu canal para vocês, sempre, né? Esses conhecimentos antigos esse conhecimento antigo e novo, por que novo, né? Conhecimento antigo e novo, porque o primeiro experimento da mecânica quântica foi feito há quantos anos atrás? Tem 300 anos atrás. E hoje, aí a gente vai falar de átomo, as pessoas falam, não sei o que é um átomo. E eu vejo, olhando o paradigma vigente que nós temos hoje, eu vejo que isso foi proposital. Porque há 34 anos atrás, o que nós tínhamos era o canal de televisão para poder ter informação, né? Então a informação era restrita. E agora nós temos a informação na ponta da mão, né? Se a minha mente influencia o meu corpo e ambos estão conectados ao universo, a saúde é um reflexo da harmonia entre esses aspectos. Deu para compreender? Mas não se preocupe, nós vamos estar sempre falando sobre isso aqui. Nós vamos estar sempre falando sobre isso aqui, para que você possa, né, compreender. Mas é muito difícil, né? Por exemplo, eu mesmo, na época da pandemia, como tive um quadro desde 3 anos de idade de asma, né? E na pandemia ele estava falando que os asmáticos não sobreviveria, né? Não ia passar por essa pandemia. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu teria ido na primeira remessa. E graças a Deus, né? Eu não tive nenhum problema. E nesse momento eu estava cantando, como tem registrado lá no meu Facebook, né? Aquela música do Gabriel, da Cidade Negra, Pensamentos, né? Pensamento é um momento que nos leva à emoção, né? Olha a música que o cara criou. E eu estava dizendo, não entra nessa. E as pessoas julgando a medicina como ciência. E a medicina não é científica. Por que não é científica? Porque não observa o todo. Ela só analisa as partes. E isso é muito difícil para você. Porque muitas vezes, se você for uma pessoa que não busca estudar, você pode acreditar numa doença, né? Acreditar em alguma coisa que as pessoas falaram para você e você passa a deferir a sua matéria. E você vai compreender tudo isso daqui para frente se você estiver sempre seguindo a gente aqui no canal, beleza? Então a gente vai estar seguindo aqui, né, os slides que eu preparei para você, para que você possa construir, né, novas redes neurais na sua mente, para que você ache soluções de cura, porque a cura existe para tudo. Garanto para você. Porque eu tenho certeza do átomo, senão eu não tinha feito o curso de química. Entendeu? Então eu quero fazer você compreender isso. Eu quero fazer você se sentir liberto, livre, um pensamento, né, dizer assim, eu não me preocupo com doença, a não ser que se eu cair, me machucar, quebrar alguma coisa, eu preciso fazer reparo,
ou muitas vezes uma pessoa come muita gordura e entope as artérias, precisa também fazer reparos. Então isso são doenças físicas, mas sobre doenças lógicas como diabetes, né, câncer e outras doenças, você vai saber como reverter esse quadro. Esse é o meu papel aqui com você, beleza? Então vamos seguir, né? O poder de regeneração das células. Olha só, a célula é a menor unidade de vida consciente que existe. A menor unidade de vida consciente. E o que é consciência? E o que a gente pode considerar como uma vida consciente? Aquela que necessita de água, aquela que luta para se alimentar, luta para sobreviver, né? E está em movimento constante. Então isso é uma célula. A menor unidade de vida consciente é uma célula. Então é muito importante que você compreenda isso. Então se eu tenho as minhas células do meu corpo, que a função principal dela é produzir mais vida, e muitas vezes o meu corpo está enfermo, é porque as células são conscientes e você é composto por 50 trilhões de células. E essas 50 trilhões de células que estão no seu corpo agora mesmo formam uma unidade, que é você. Que na verdade não é você, é a matéria que você, o espírito, está inserido. Mas essa comunidade, ela obedece à voz que vem do sinal. Então o sinal move a proteína, né, que dá função às partes. Então você anda, come, fala, corre, se exercita. Tudo isso é a partir da proteína, que é formado por aminoácidos, são formados por peptídeos e são conscientes. E recebe o sinal que vem tanto do ambiente como da sua mente. Então, da onde está vindo o sinal, da onde está vindo a informação que o meu sinal está emanando para as minhas células. Então, eu preciso compreender isso. Porque quando eu passo a compreender que o sinal ele vem do ambiente e dos meus pensamentos, e as células elas são disciplinadas porque ela formou a unidade e o espírito tem um livre-arbítrio, né? Nós vivemos em um universo de livre-arbítrio. Então o espírito, né, com seu livre-arbítrio, ele escolhe pensar positivo ou negativo. E nós só temos dois pensamentos. Ou é uma recordação ou é um desejo. Não existe outro pensamento. Por isso que eu sempre falo para você, fique no presente, monitore os seus pensamentos, viva o presente, viva o agora. O agora é o importante. Por isso que tem um nome chamado presente. Porque muitas vezes, quando a gente pensa no futuro, a gente cria uma expectativa. E na mecânica quântica diz que quando a gente cria uma perspectiva em cima de um elétron, ele colapsa, quer dizer, ele não se move. Ele escolhe um lado para colapsar. Então ele, por exemplo, se você diz assim, ó, qual lado vai, por exemplo, você bota um elétron para ele ficar pulando de um lado para o outro. Quando você observa, ele escolhe um lado para ficar. Ele não fica mais fazendo esse jogo, ó. Então sua observação determina em que lado ele vai estar. Sacou a parada? Então é muito importante eu compreender essa mecânica quântica para que eu possa me considerar uma pessoa livre, né? Livre e liberta, né? Desculpa aí se saiu aí essa ligação, né? Eu esqueci de desligar aqui os meus dados móveis, essas coisas, a internet. Vou só desligar aqui rapidinho a internet, o Wi-Fi, para que a gente possa continuar sem interrupção, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, a célula é a menor unidade de vida consciente, né? O corpo humano é composto por trilhões de células, né? Se nada se perde e tudo se transforma, então por que adoecemos? Será que estamos
Será que o estado de espírito que habitamos, nossas crenças, né, medos e emoções afetam inteligentemente nossas células? Então, assim, é o que eu já acabei de falar tudo, né? Tudo aqui eu já acabei de falar. E aí eu vou estar buscando uma forma melhor de passar esses slides para minha foto depois. Não ficar em cima das palavras, né? E meu vídeo não ficar em cima das palavras. Mas o que vale é a intenção e o meu trabalho que está sendo feito aqui. Beleza? Deixa eu passar aqui o slide. Então tá aí. A doença como desarmonia energética, né? Então aqui eu pedi para o ChatGPT criar uma imagem com um corpo com energias que não estão em harmonia, né? Em harmonia. Porque quando eu passo a entender, pessoal, presta atenção, quando eu passo a compreender, né, que no ano de 1500, Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruviano, que todo mundo aí conhece, a gente passa a compreender que nós somos energia positiva e negativa, e os elétrons é sua áurea. E esse comportamento atômico é falado na escola, né? Falado na escola. Deixa eu ligar o ar aqui, começou a... Tá chovendo aqui em Marabá, e aí a gente agora começou a fazer calor, né? Porque eu tô com as portas fechadas aqui, tudinho, conversando com vocês, mas já liguei o ar aqui para resolver. Beleza? Então assim, pessoal, então eu preciso harmonizar, né? Eu preciso saber como funciona esse comportamento correto para que eu não gere uma desarmonia no meu campo energético, né? Eu não posso gerar uma desarmonia no meu campo energético, porque quando eu passo a gerar essa desarmonia no meu campo energético, eu passo a gerar problemas no meu corpo, né? Eu sempre falo, como Bruce Lipton fala, né? Se você tem um bom governo, quer dizer, uma boa mentalidade, você tem saúde. Se você não tem uma boa mentalidade, como o seu governo que governa essas células, você não tem saúde. Beleza? Então é muito importante eu equilibrar esse comportamento atômico para que eu viva em harmonia, né? E eu passe a entender que as doenças do meu corpo, né, eu tenho uma certa responsabilidade por elas. Eu tenho uma certa responsabilidade por elas. E muitas vezes esse é o gargalho que o ser humano se prende a não conseguir a cura. Porque ele muitas vezes diz assim, não, mas eu não provoquei isso. Ah, não, mas eu não gerei isso. Porque ele tem de culpar o outro, sempre, né? Isso ensinado no Jardim do Éden, quando Jesus disse assim, quando Adão comeu lá a maçã junto com a Eva, e Deus disse assim, Adão, ele não foi procurar Adão, Deus não foi procurar Adão, porque você não se esconde de Deus. Então Deus não foi procurar Adão, ele só falou assim, ó, Adão. E Adão já sabia que não estava escondido. Ele estava atrás de uma moita ali nu, mas ele não sabia que ele não estava escondido. Ele não podia se esconder de Deus. E aí ele falou assim, Deus foi Eva, quer dizer, ele já tirou dele de fora, entendeu? Ele já colocou a culpa na mulher. E a mulher, ela disse assim, ó, Senhor, e Deus continuou dizendo, Eva. E Eva disse assim, Deus, foi a cobra. E a cobra não tinha como se justificar. Até hoje, você pergunta para uma cobra, e aí, foi você? Ela fica calada. O que ela pode fazer é morder você se você for pegar ela. Você picar você se você for, né, pegar ela lá. Então ela não tinha como se justificar. E até hoje, a nossa vida é culpar os outros e não olhar para si mesmo. Ontem eu fiz até um comentário nas redes sociais, porque eu vi uma reportagem sobre os buracos negros, né? E aí eu vi que o buraco negro tem o mesmo formato de uma íris de um olho. Mesmo formato de uma íris do olho. Então, qual é o segredo? Olhar para dentro, né? Observar o interior.
Porque quando nós observamos nosso interior, a gente muda o nosso exterior. Porque Hermes Trismegistus, que é o que eu abordo no meu livro também, vou falar aqui sobre esses conhecimentos ancestrais, ele diz que como está abaixo, está acima. O cara falou isso há 10 mil anos atrás. Jesus Cristo só tem 2.000 anos. E aí, como é que funciona um negócio desse? Entendeu? Então, quando a gente vê um átomo, né? Um átomo, o núcleo atômico de um átomo, e a gente olha para o nosso sistema solar, é o mesmo. Não tem diferença. Então a gente se descobre mais, estuda mais o micro do que o macro. A gente observa o macro, mas a gente estuda o micro. Interessante isso, né? É muito interessante isso. Porque nós observa o mundo macroscópico, o universo, mas nós estuda o micro. Porque como está acima, está abaixo. Então, qual é o segredo para a cura chegar? Eu mudar o que está dentro de mim. Então, eu preciso mudar o que está dentro de mim. Porque quando eu mudo o que está dentro de mim, eu mudo o meu campo externo. Eu passo a mudar o meu campo externo. Né? Eu passo a não me preocupar com a minha saúde mais. Porque eu sei que eu sou responsável pelas mazelas que estão no meu corpo. Esse é o primeiro passo que para você que está buscando a cura de alguma doença, compreender. Eu preciso analisar, olhar para dentro, né? E me tornar um espírito livre. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, quando as pessoas usam uma palavra assim, porque eu odeio fulano, eu odeio fulano. E eu falo bem assim, olha, se você quer nascer na próxima vida junto de fulano, Deus me livre, então passe a amá-lo. Porque aí você libera ele, né? Quer dizer, só o amor liberta. E quando a gente ama, a gente está liberto. Mas quando a gente odeia, nós estamos presos. E Deus diz o seguinte, na Bíblia, né? Que um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quer dizer, há tempo para tudo. Há tempo para tudo nessa vida. Né? E eu sempre falo assim, olha, se você acha que as coisas acabam quando você morre, com a nova física quântica, você percebe que não. Que há uma continuidade. E quando eu passo a ressignificar as minhas crenças, que há uma continuidade, que meu espírito é eterno, eu passo a me ajustar nesse campo. Né? Porque através desse ajuste moral, né? Através desse ajuste moral, ético, amor ao próximo, é que eu vou, né, evoluindo. Como lá no meu livro também eu falo do sistema do yoga. Né? Olha só o yoga, conhecimento milenar, que a sua principal função é como acelerar a sua evolução. Como acelerar a sua evolução. Esse é o sistema do yoga. Então, muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de yoga, eles acreditam que é assim, você fica, isso não tem nada a ver, entendeu? Isso não tem nada a ver. Você acha que yoga é aquelas práticas de exercício? Não, o yoga ele usa as práticas de exercício porque a gente precisa se movimentar, né? Eu era um cara que tinha 130 quilos, nunca fiz um regime para emagrecer, mas quando eu compreendi isso, eu já sabia que eu não ia ficar mais gordo. Por que eu não ia ficar mais gordo? Com 130 quilos mais? Porque eu sabia que ao me exercitar com o sistema do yoga, né, e ter equilíbrio, né, saber fazer as escolhas e comer, né, com sobriedade, eu sabia que eu ia emagrecer. Eu não precisava buscar outros recursos. Entendeu? E hoje eu estou aí com menos de 100 quilos, né? E já pesei 130 quilos. Então, assim, é muito difícil, né? A gente não ter um conhecimento libertador. E aí, muitas vezes, a gente busca aí a medicina tradicional, que na verdade não cura ninguém, né? É um paliativo aí na vida das pessoas,
mas que eu tiro o chapéu para a medicina convencional. Por quê? Porque ela, como mecanicista, ela dá show, porque nós chegamos a uma evolução da medicina que a gente consegue tirar um coração de um, fazer, né, transplantes de órgãos, né, e muitas outras coisas que a gente consegue fazer hoje, né, principalmente na estética, no ramo da estética e vários outros campos, né? É muito importante. Então eu preciso compreender, né? Eu não posso acreditar apenas na medicina, porque a medicina ela não observa o todo, ela só observa as partes. E o todo, ele vai ser apresentado por mim aqui agora para você. Tem muita gente aí falando essa linguagem que eu estou falando para vocês aqui. Mas vivenciar isso como eu vivenciei com meu irmão, né? Buscando, caminhando. Eu sempre falo que, por exemplo, até no meu TikTok mesmo, lá, no TikTok, eu coloquei lá assim, Ney Ré estranho, né? Por que estranho? Porque meu irmão chegou na época com esse DVD, esse CD do Doutor Estranho, do filme Doutor Estranho. E a gente observa no filme que o percurso que ele fez, né, para se curar. Então eu convido você aqui para fazer essa caminhada junto comigo, né? E eu vou estar de mão dada com você para trazer essa cura para você, se você se permitir, claro. Porque a cura só vem quando a gente permitimos aceitar o novo. E quando a gente aceita o novo, tudo muda. Beleza? Conexão com as sabedorias ancestrais, né? Os Vedas nos convidam a praticar yoga para harmonizar o corpo, mente e espírito, né? Então é muito importante, é o que eu falei para vocês. Aí a gente vê essa moça aí nessa posição e a gente muitas vezes pensa que o yoga é isso aí. O yoga não é isso, tá? O yoga é uma compreensão do todo. É a gente compreender que nós, de um átomo, né, que tem uma pessoa espírita, que eu li o livro dele, que é o Sebastião Camargo. Ele criou um livro chamado Do Átomo ao Anjo. Eu achei muito interessante esse livro dele. Eu tenho até hoje esse livro dele. Do Átomo ao Anjo. Então ele mostra o percurso, né, que o ser humano precisa fazer para buscar essa completude, né, e viver em harmonia. Porque olha só a situação que nós estamos vivendo hoje no país, né? Falando de vacina, falando disso, falando de vírus, falando não sei o quê, e vai falando, e muitas vezes a gente fica preso, né? Nós fica preso a essas coisas que a gente não acredita que é verdade. E muitas vezes ele sabe como funciona a sua mente. E eles conduzem você a pensar como eles querem para poder obter lucro. É quando eu falo que os maoístas, né, que é a palavra do Sadhguru, os maoístas se transformaram em capitalistas, né? Mas o capitalismo é maravilhoso, porque ele dá o direito de eu crescer, né? Multiplicar o pão. Esse é o capitalismo. Eu sempre falo que de Deus, não, que Jesus Cristo era um cara capitalista, porque ele semeava para colher. Porque ele só tinha aquele poder que ele tem até hoje, porque ele semeava o bem, semeava o conhecimento. Então tudo que você semeia, cresce e você colhe. Então esse é maravilhoso, né? Então eu digo para vocês o seguinte, que é uma jornada. Convido você a entrar na nossa plataforma, clicar no link da nossa bio, né? Integrar a nossa plataforma, porque eu garanto para você que você vai ter vida e vida em abundância. E você não vai estar se preocupando aí
com essas questões de vírus e não sei o que e tarará, porque você vai saber se proteger de tudo isso. Beleza? Então, eu digo para você que a nossa jornada está começando hoje, né? Hoje nossa jornada está começando. Então, entendendo a cura integral, né? A cura do corpo é apenas o início. A verdadeira cura acontece quando alinhamos mente, espírito com a consciência universal. A gente integra essa unidade universal, né? Essa unidade universal. Quer dizer, a mesma substância que está em você está interligado com o final do universo, porque o universo é um universo. Então, compreender, né, essa maravilha que nós estamos vivendo, né, compreender que a gente precisa dar esse salto quântico, né? A gente precisa dar esse salto quântico. A gente precisa buscar dar o primeiro passo. O primeiro passo é muito difícil. Porque o primeiro passo, você está com a mente crua, você está com um paradigma vigente, você fala assim, o que esse maluco tá falando aí, cara? O que esse cara tá falando? Entendeu? Então assim, dá o primeiro passo. E muitas vezes, dar o primeiro passo, você quer a opinião do outro. Né? Você quer a opinião do outro. Como é que eu vou dar esse primeiro passo para atravessar essa ponte da escuridão para a luz? Né? É uma ponte da escuridão para a luz. Então como é que eu vou sair dessa escuridão para a luz? Eu preciso dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é buscar conhecimento. E eu, né, estruturei esse conhecimento para que eu possa entregar para você e você dizer assim, olha, Ney, você foi uma bênção na minha vida. Como muitas pessoas chegam na minha vida hoje e falam, Ney, você falou aquelas palavras e mudou a minha vida. Eu conheci pessoas que chegam para mim e falou, estava tomando 10 remédios, 11 remédios, 12 remédios, e disse, olha, eu falei para o meu médico, eu não vou tomar esse remédio controlado, não vou. Porque eu entendi, doutor, eu entendi. Eu estou vindo com o senhor aqui porque eu gosto de vir com o senhor aqui, mas eu entendi, eu não vou tomar esse remédio mais, eu não preciso mais. E essa senhora que me falou isso, tinha perdido o filho, né, em um acidente de carro e estava se desfiando. Por conta de quê? Das crenças limitantes. Porque entregaram o filho dela dentro de uma caixinha, que ele morreu carbonizado. E ela disse, meu Deus, meu filho, como é que... Quando Jesus vir resgatar os vivos e os mortos, cadê o corpo do meu filho? Olha o pensamento dela. E a mulher ali se desgalfinhando, o cabelo caía horrores. E ela, muitas vezes, chegou para mim e falou, compreendi, Ney, que você me falou. Eu entendi. Eu até passei um vídeo para ela assistir, ela assistiu esse vídeo e ela falou, aquele vídeo transformou a minha vida, né? Eu sou um cara espiritualista. E o que é um espiritualista? É aquele cara que une fé e ciência, né? Eu preciso ter fé, que eu preciso acreditar, né? Ter a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se acredita. Eu não vejo o átomo, vejo? Não, mas eu acredito no átomo, porque através do átomo eu crio os materiais. Então eu tenho fé que o átomo é real. Como quando eu passo a compreender que o átomo é real, eu passo a compreender que meu espírito está inserido numa matéria que não sou eu, mas que é consciente e que age como um espelho, devolvendo os seus pensamentos para você. Pensou, criou. Você é co-criador. Como está falando na Bíblia, você é co-criador, imagem e semelhança da fonte criadora. Então eu digo para você, dê o primeiro passo e saia dessa escuridão no caminho para a luz. Porque se você sair do caminho, pegar essa jornada aí, né, naquele filme Alice no País das Maravilhas,
quando a Alice cai num poço e ela tá lá desesperada, o chapeleiro maluco pergunta para ela: você quer ir para onde? Ela diz: não sei, não sei. Ele diz: qualquer porta serve. Se você não sabe, qualquer porta serve. Mas quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe para onde vir, né? E eu quero ser essa bússola aqui na vida de você. Eu quero ser essa bússola, auxiliar você nessa caminhada, nessa jornada. Então, clica no link da nossa bio, vai lá, integra a nossa página de cursos e treinamentos, e eu acredito que você vai mudar a sua vida, beleza? Eu vou passar aqui para o último slide, né? Convido à jornada, né? Um convite à jornada, né? Você está pronto para assumir a responsabilidade pelo estado do seu espírito e pela inteligência das suas células? Eu convido você agora a tomar essa decisão, beleza? Então, Deus o abençoe grandiosamente. Deus o abençoe grandiosamente, né? Você que ficou até aqui, me segue nas redes sociais, né? Eu tenho formação de instrutor, eu tenho Empretec, gestão da inovação, né? Sou empresário, tenho uma fábrica de cosmético agora paralisada através desse governo aí que está querendo quebrar as empresas, e eu sou muito inteligente, falei: não, eu não mexo só com cosmético, eu vou cortar cabelo, também sou cabeleireiro, né? Sou técnico em química. Esse ano começo agora com 45 anos de idade fazendo um curso de farmácia. Vai começar minhas aulas agora no curso de farmácia. E é isso. Você não pode parar. Você não pode desistir. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Não desista. Lute pela sua saúde. Lute pela sua vida. Essa vida é maravilhosa de se viver. Você só precisa ter o conhecimento para poder se libertar. Beleza? Deus te abençoe grandiosamente. Grandiosamente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E me segue. Beleza? Valeu, pessoal.